caso de Santa Joana d'Arc, que eu também expliquei em 2 vídeos bem no início do meu canal, que assim, Santa Joana d'Arc, ela recebia revelações de Deus para libertar a França do domínio dos ingleses, que é a época histórica que é véspera do protestantismo. Então veja, a Inglaterra ficaria toda protestante. Se a Inglaterra tivesse o controle da França, daqui a pouco a França ia ficar protestante também. Então, antes disso, Deus suscitou uma pastorinha analfabeta, camponesa, para liderar os exércitos da França, e ela liderou e venceu. Ela foi uma guerreira, não foi? Ela nunca matou ninguém. Ela ia de armadura, ia de espada, mas a função era, ela fazia a estratégia da batalha, e ela dizia que a estratégia era ditada por São Miguel, e ela recebia revelações, inclusive de Santa Catarina de Alexandria, que é uma mártir católica copta, que como eu fiz o vídeo dos coptas, hoje eu estou com isso bem fresco ainda na memória, ela via São Miguel, via Santa Catarina de Alexandria, e eles davam a estratégia da batalha que ela ia traçar, e vencia. Depois eu vou pesquisar mais sobre ela, porque eu não conheço muito bem. Às vezes tem filmes dela, que ela é uma guerreira, tá matando, sei lá, tem filme que mostra a Joana d'Arc como uma guerreira. Assim, ela andava de armadura, usava cabelo curto, cabelo preto, não era loira, cabelo preto, cortava com ele relativamente curto, usava a armadura, que vai ser uma armadura masculina, mas, bom, não tem nada nisso. Ela tinha espada, tinha armadura, mas a função dela era fazer estratégia, e ela guiava os soldados com a bandeira branca, com a imagem de Nossa Senhora, que é o estandarte e tudo mais, mas ela não matava, né? não empunhava a espada. Embora você tenha santos como São Luís IX que batalhavam normalmente. Então, assim, Santa Joana d'Arc foi capturada pelos Borguinhões, que são ancestrais dos belgas e que estavam aliados da Inglaterra. Ela é vendida para os ingleses. O rei da França, como Santa Joana d'Arc criticava muito certos maus hábitos da nobreza da França na época, o rei não se importou em tentar salvar, em resgatar, nada. O processo vai ser guiado por um bispo francês, mas que era 100% vendido aos ingleses. Ela vai ser interrogada. Inclusive, você vê que não teve tortura no caso de Santa Joana d'Arc, mas ela vai ser interrogada várias vezes. As respostas que ela dá no interrogatório são brilhantes, assim. Mas no final ela vai ser condenada como bruxa, como feiticeira, etc, etc, e vai ser queimada na fogueira. Mas também não é pela Inquisição, é por um tribunal que foi tomado pelo rei da Inglaterra, que se utilizou de um conjunto de clérigos vendidos para condenar uma santa na fogueira. E na fogueira ela gritou, as vozes que ela ouvia, as vozes não me enganaram. As vozes não me enganaram. E teve um soldado que disse, God have mercy on England. Deus tenha piedade da Inglaterra, porque nós matamos uma santa. Inclusive, todo esse processo foi conduzido sem que o Papa fosse informado. Quando a notícia chega no Papa, ela já está morta. E aí a Santa Sé já manda para o clero da França, que inicie lá toda uma... e revisite o caso, tudo aquilo vai ser anulado, e lenta e gradativamente você vai ter um processo que vai culminar muito, muito, muito tempo depois, porque a Idade Média, infelizmente, foi esquecida por muito tempo, com a beatificação dela por São Pio X e a canonização, eu não lembro se foi Bento XV ou Pio XI, mas já é bem recente, inclusive, a canonização dela. Então, a Santa Inquisição, na verdade, ela foi roubada, a ideia era uma coisa, aí com o passar do tempo, outros se apoderaram da Inquisição para o benefício próprio. Os reis, para poder matar pessoas que estavam atrapalhando, ou eles queriam algum interesse. Né? Então, seria mais ou menos isso, né? Que era uma intenção boa,
Só que depois deformaram essa intenção. Mais para frente, que não tinha nada a ver com a Igreja Católica mais, né? Era uma outra coisa. Geralmente assim, eram reis que se utilizavam de padres e bispos vendidos para eles. Pergunta muito bacana aqui do José Nestor e Tânia. Lorenzo, minha mãe era devota de Santa Joana d'Arc e contava essa história de que ela não feriu ninguém com sua espada. Sua mãe está bem informada. Que vestia-se Pouca gente sabe. que vestia-se de guerreira, mas levava o estandarte da paz e pedia a paz. Claro, a paz é a tranquilidade da ordem. Então, ela dizia: os soldados vão conquistar a paz na ponta da lança. Era primeiro consertar aquela injustiça, né, que a França tinha suas terras roubadas pela Inglaterra e resolver esse problema. Aí você tem a paz verdadeira. E ela pergunta: existem documentos, provas da história real de Santa Joana d'Arc? Existem muitos. Eu sugiro você procurar a biografia de Santa Joana d'Arc pela Regine Pernoud. Eu até vou pesquisar aqui para ver se tem reedição. Porque como as obras da Regine Pernoud ainda não têm... Os direitos autorais ainda estão retidos, né? Às vezes você só vai encontrar usado. Mas, assim, a Regine Pernoud é maravilhosa, é uma historiadora fabulosa, e ela tem uma biografia muito boa sobre Santa Joana d'Arc. Deveria Pelo ser que eu... mais divulgado, né, essas coisas, né? Na verdade, devia divulgar mais. Mas, infelizmente, teve uma deforma muito grande. As pessoas escondem a verdade, né? Sim, eu conferi aqui, tem reedição sobre Santa Joana d'Arc pela Regine Pernoud. Por que que a igreja é vista como culpada da Inquisição? Porque se criou essa lenda negra, essa lenda terrível sobre a Inquisição, por protestantes, por iluministas, por socialistas, para dizer que a Inquisição foi a pior coisa já vista na história humana. E a gente sabe que não foi assim. Só que uma mentira repetida 1000 vezes vai se tornando uma verdade no imaginário popular, e é assim que a Inquisição é tratada hoje.